vocês sobre as inteligências múltiplas de Juan Gardner. Irei apresentar, junto com as minhas colegas, algumas diferentes intervenções que devem acontecer dentro da primeira infância, pensamentos ligados a Juan Gardner, como musicalização, pintura, esportes, relações interpessoais, que ocorrem por partes de 6, 7, 8 anos, e outras a intervenção deve ocorrer assim que sentir necessidade, com meses, estimulando o bebê, né? Quando o bebê começa a engatinhar, quando começa a se andar, e aí nós iremos dialogar com vocês as diferentes áreas e como deve ser e ocorrer a intervenção em crianças atípicas e em crianças típicas, pois a inteligências múltiplas de Juan Gardner, ela se aplica em todas as crianças da primeira infância, sendo elas típicas ou atípicas. Por quê? Quando envolve pintura, esporte, musicalização, é oportuno o momento que chamamos de janela da aprendizagem. Essa janela da aprendizagem é quando a criança de 6 a 10 anos, o cérebro dela está aberto a novas aprendizagens, tá? É a idade propícia para que isso aconteça. Isso justifica a necessidade de uma intervenção nessa primeira infância para uma estimulação das múltiplas inteligências, seja no linguístico, no matemático, em múltiplas e diversas áreas infantis. Vou falar para vocês da inteligência espacial visual. Essa inteligência, ela é de uso diário no jogo de tabuleiro de xadrez, né? No jogo de sinuca, ela pode ser utilizada no estacionar de um carro. E o que é essa inteligência espacial visual? Ela é uma das 8 habilidades de Gardner e ela vai estar trazendo uma teoria que vai ajudar dentro trabalhado do espectro autista, sendo trabalhado na hiperatividade. Ela implica na extensão de objetos, no tirar do abstrato e trazer para a realidade. A inteligência espacial visual, ela é definida como a capacidade de percepção da realidade dos detalhes, da formação dos modelos mentais, que podem estar relacionados através de um gráfico, também como uma habilidade de recriação de objetos, de elementos e de conceitos. E eu trago aqui para vocês uma moto de Legos, né? É um dos brinquedos muito utilizado pelas crianças típicas ou atípicas, no qual eles vão precisar sair do abstrato, que é uma foto, uma imagem, e conseguir construir o concreto. A inteligência verbolinguística é a capacidade de utilizar a língua para se comunicar e se expressar oralmente. De modo que as pessoas com essa inteligência tendem a ter maior facilidade e capacidade para desenvolver um vocabulário diversificado linguístico. Esta é uma capacidade inata. Podemos promover essa inteligência? É necessário que no ambiente escolar ele seja rico em linguagem, a fim de que se trabalhe a fala, escuta, escrita, e como os educadores podem contar histórias e estimular os alunos a fazerem o mesmo. Então, realizar desenhos de palavras, apresentar objetos que têm o seu início com ela e fazer peças de teatros, fantoches, são excelentes opções de desenvolverem essas habilidades, na qual essas crianças elas interajam diretamente com eles,
São atividades que podem ser exercidas, né, com o professor e essas crianças. Nós também podemos utilizar diferentes meios para inserir a criança nesse processo da linguagem com a forma lúdica. Temos, a exemplo, trabalhar com a cesta de tesouros. É excelente recurso para desenvolver a fala, desenvolver a linguagem. As múltiplas inteligências, quando aplicadas na educação infantil, respeitando cada singularidade no campo da inclusão, essas práticas educativas devem levar em considerações que potencializar o aprendizado da criança com atividades diferentes, sempre motivando, estimulando as múltiplas inteligências. No entanto, mesmo que uma criança que ainda não possua certas habilidades, é permissível desenvolver as inteligências quando praticadas corretamente, sem forçá-las ou proibi-las em algum caso de aprender. Voltando para a questão da inteligência corporal cinestética, crianças que conseguem solucionar problemas físicos, se relacionar bem com o ambiente por meio do corpo e estão sempre em movimento nos tempos livres, têm essa inteligência bem visível. Os professores, ao elaborarem, né, essas atividades, esta habilidade, ele precisa dar uma liberdade condicionada. Os seus alunos, quando começam a praticar as habilidades com o uso do corpo, as chamadas atividades com psicomotricidade, nós podemos observar, né, dentro da BNCC, nos campos da experiência, corpo, gesto e movimento, onde vai ser desenvolvida essa inteligência corporal cinestéstica. Eles, por serem crianças, não têm total ciência, né, do que podem fazer. Portanto, é necessária orientação do educador, pois as crianças elas estão suscetíveis a se machucarem. Então, recomendamos que sejam trabalhadas essas atividades em ar livre, que dê objeto para que as crianças possam tocarem, levarem para bosque, campos, dentro do próprio perímetro escolar. Também disponham de brinquedos, né? E as atividades que façam realmente o uso do corpo, os movimentos, ensinam movimentos repetitivos, onde eles possam aos poucos adquirindo as habilidades para assim poder fazê-lo também por conta própria. A exemplo, né, nós temos as atividades onde a criança vai poder trabalhar a questão da concentração, é um excelente método para trabalhar na inclusão com as crianças autistas, onde algumas crianças vão apresentar algumas sensibilidades, então podemos explorar, né, os aspectos da psicomotricidade, uso de texturas, onde a gente pode também, né, ver aí a questão da criança com deficiência visual, uma habilidade, né, que é muito utilizada através do tato. As crianças vão utilizar, né, o corpo, né, o toque, a sensibilidade para assim fazer as suas descobertas e estimular ainda mais as suas capacidades. Então, vamos começar com a inteligência musical. Foi escolhido crianças da educação infantil com autismo de 4 a 5 anos. Mas pode trabalhar também com crianças a partir dos 2 aninhos. Em casa também pode trabalhar música com crianças recém-nascidas, né? Trabalhei muito com meu filho, que é autista, e com minha outra filha também, que não é autista, mas eu trabalhei a questão da música muito desde pequenininho, assim que eles nasceram. Eu sempre botei um sonzinho para eles ouvirem, para acalmar, para tomar banho. Então, e aí na escola? Na escola a gente pode trabalhar também
né, com atividades musicais, passando som, fazendo letras, números com som, né, que eles gostam. E o autista, principalmente, eles têm assim uma facilidade, uma sensibilidade à questão do som. Então, eles têm essa facilidade de reconhecer, são bons para cantar também, né? Então aí você pode trabalhar com várias formas a questão da música em sala de aula. Que a música, ela ajuda a concentrar, ela ajuda na comunicação também, ela ajuda na socialização, ela ajuda em trabalho em equipe, ela ajuda na autoconfiança da criança. Vamos falar agora da inteligência interpessoal. E foi escolhido as pessoas com deficiência intelectual. Por quê? Porque essas pessoas têm essa habilidade fortíssima da inteligência interpessoal, porque são pessoas que têm empatia, são pessoas extrovertidas, são pessoas simpáticas, são pessoas que gostam de conhecer novas pessoas, são pessoas amorosas, carinhosas, são pessoas que veem o mundo totalmente diferente da gente. Eles não julgam o outro pela aparência, eles não julgam o outro por uma roupa que está vestindo, pelo cabelo, pela cor, né? Eles gostam de você pelo que você é e pelo que eles veem em você. Então, e a gente vai trabalhar com crianças também de 4 e 5 anos, né, que tem essa deficiência intelectual. E como fazer com que essa habilidade cresça, não só entre eles, mas com as outras crianças também? Continuar fazendo trabalho em grupo, né, fortalecendo essa questão do trabalho em grupo, né, do abraçar quando chega em sala de aula, do comunicar com outro aluno. Isso. Olá, meu nome é Soraya e vou falar sobre a inteligência naturalista. Essa inteligência está ligada ao profundo conhecimento da natureza e da aptidão para lidar com ela, seja no relacionamento com animais, no cultivo de plantas ou mesmo no conhecimento geológico. Gardner só incluiu em sua teoria essa inteligência em 1995, por considerá-la de suma importância para a preservação da natureza. Dentro da inteligência naturalista, eu vou falar de crianças com síndrome de Down na faixa etária de bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses. Como o nome já diz, a criança com síndrome de Down, ela tem uma síndrome. Porém, essa síndrome ela vem com alguns comprometimentos. Às vezes pode ser cardíaco, visual, auditivo e o comprometimento também motor e intelectual, que eu acredito que é nessa área que a escola possa trabalhar usando a inteligência naturalista. Eu deixei o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, mas dentro da BNCC você pode usar outros campos para serem alcançados outros objetivos de aprendizagem. Deixei também 2 aqui como sugestão, mas como eu já disse, dentro da BNCC você pode encontrar outros que pode ser trabalhado também com a inteligência naturalista. Um exemplo de atividade que pode ser trabalhado com os bebês são hortas, pequenas hortas. A escola não precisa ter um grande espaço. Podem ser criadas pequenas hortas com materiais reciclados, onde a criança pode ter esse contato com a terra, pode plantar sementinhas, ver a transformação, os tipos de plantas. Outra atividade muito simples é escutar o barulho da chuva, né? Ver a quantidade de água que cai naquele dia. São atividades que desenvolvem a inteligência, outras inteligências, criam outras habilidades e o professor ele não precisa de nem de grande espaço e nem de coisas que não tem acesso, né? A gente sabe que hoje algumas escolas trabalham com recursos muito pequenos, né? Então, são
é uma inteligência que ela pode ser trabalhada de forma muito simples e também com poucos recursos. Concluindo, compreender as capacidades das crianças é o primeiro passo para construir uma educação inclusiva e mais humanizada, que seja a favor do pleno desenvolvimento, e personalizar as trilhas de aprendizagem para que haja o estímulo do melhor de cada estudante.